Olá, investidor. Meu nome é Wagner Caetano. Hoje, dia 30 de maio de 2020, meio-dia e 21 minutos. Nós temos um início de tarde ensolarado, muito agradável aqui em São Paulo. São 23 graus a temperatura neste momento. Eu desejo desde já um excelente final de semana a todos. Obrigado por mais uma semana que caminhamos juntos e segunda-feira promete, estaremos lá firmes e fortes, pessoal. Eu ofereço, seja bem-vindo à Bolsa, para investidores de nível iniciante, um treinamento com qualidade digital de som e imagem. Pode ser o seu primeiro passo ou de algum amigo ou parente que estejam adentrando o mercado financeiro, renda variável, mercado de ações e futuros. E na descrição de todos os vídeos nós temos o canal gratuito do Telegram. Ainda oferecemos no site toptraders.com.br, na home, bem quando você entra aqui para visitar a nossa página, se colocando o nome e cenário, recebe informe cenário, meu bloco de notas, um informe completo, feito desde 2014, que chega a cerca de 90 mil pessoas. E aqui no YouTube o seu like é importante, compartilhe o vídeo e fale do canal aí nas suas redes sociais, por gentileza. Caríssimos, nós tivemos uma semana bastante turbulenta, o fechamento na Europa em forte queda, né? Aqui no Brasil o índice futuro fechou praticamente na máxima. Que semana maluca, né? O que esperar? Primeiro, pessoal, nós tivemos esse fechamento na China. Não foi um fechamento ruim na semana, eu até comentava no cenário em vídeo. Ficou um sinal aqui de um arame, né? O gráfico diário, acho que ele está mais para um teste da parte de cima desse triângulo que para uma queda. E na Europa, a semana não fechou ruim. Nós tivemos aqui o índice CAC de Paris quase acionando um pivô de alta, acima de um fundo anterior, ó. Bem acima, o fundo de dezembro de 2018, né, a 4.555, fechou a 4.695. Só que o mercado estava esperando o tal do discurso do Donald Trump. E depois do discurso do Trump, e tem um ombro, cabeça, ombro invertido também. Ponto alto aqui é o rompimento de 4.720. Acho que tem tudo para fazê-lo. Esse gap para mim aqui é um alvo provável importante. Índice DAX a mesma coisa, né? As bolsas na Europa fecharam antes, né? Uma configuração que ainda admite alguma correção, mas é uma formação predominantemente altista. A mesma coisa da Bolsa de Londres. A Bolsa de Londres foi a que menos subiu, né? No período semanal, subiu 1,39, deixou aqui uma estrela cadente, é um sinal de atenção, só que a máxima e a mínima em relação à semana anterior foram fortemente melhores. E aí o índice Nasdaq, né? O índice Nasdaq disparou, né? Depois das palavras de Donald Trump. Fechou em alta de 1,77 na semana, é um bom número, né? O índice Nasdaq está perto da máxima histórica, amparado pela média de 21 e por uma LTA de curto prazo. Vamos fazer conta? Fechamento 9.489. Máxima histórica 9.838. Não, foi aqui, não entrou. 49. Não, é 9.489. Esse valor aqui de fechamento dividido por 9.838 com 40. Então a gente está falando, pessoal, de 3,5% até a máxima histórica, quem diria, né? Então o mercado cair, ele pode cair, pode subir, ele pode fazer até ficar de lado, enfim. Mas não tem bear market lá nos Estados Unidos. Ok, o Dow Jones, ele tá... Vamos comparar só o Dow, pelo menos, né? Ó, 25... 383. Máxima histórica do Dow foi aqui, né? 29,56857.
568, 57. A gente está falando em 16% até a máxima histórica. Então, quer dizer, não tem bear market, não? E assim, a vida segue e a banda toca. O S&P fechou a semana bem. %, né? E assim vamos caminhando aos trancos e barrancos, mas com alta. Aí nós temos o EWZ, ETF brasileira negociada em Nova York. Vamos ver aqui o gráfico semanal. Semanal rompeu esse triângulo com gap, né? E fez um fundo, topo fundo. Ao romper 26,67, acionou um pivô e fechou acima desse ponto. Então tudo indica aqui que vem aos $30, porque aqui está a média de 21. Tem um fundo aqui anterior também, ó. $30 com 69, $30 65 e a média está por aqui. Então, apesar de ser um gráfico e na semana, né, alta de 10,26. O dólar, a queda do dólar ajudou também. Então rompeu essa figura. Este ponto aqui eu até comentara que é um suporte imediato, 26,67, onde veio ontem. Ele fez mínima a 26,21 e fechou a 27,19. Quer dizer, tanto este topo quanto este topo aqui, eles foram suportes pelo princípio de inversão de polaridade que nós temos na análise técnica. Perfeito? Aí temos o VIX. O VIX, ele estava em alta antes do Trump. Fechou a semana em queda de 2,31. Ele aproxima da média, cai, aproxima da média, cai, aproxima da média, cai. Ele cumpriu o objetivo aqui nos $26. E agora eu acho que ele vai arrastando para baixo, arrastando-se, né, pelo menos no curto prazo. A gente não vê problema nenhum. Vamos fazer Bitcoin também, petróleo, fazer um estudo completo. Aí nós temos o Bitcoin, ver o período aqui semanal. $8,98. Qual que foi a nossa estratégia? Tá com cara de um mastro bandeira no semanal. Eu não comprei, né? Mas não é porque eu não entrei que eu não posso passar uma estratégia aqui. Padrão penetrante, mistura de padrão penetrante com Arami entre os dias 24 e 25. Rompeu o fundo anterior, 8.800. Onde está o nosso stop? Abaixo de 8.630. Eu comentei para colocar 8.600. E ele foi, agora parece um mini mastro bandeira, né? Acho que a tendência é romper essa linha aqui, porque a ideia, esse padrão tem ocorrido muito. Você tem o V, às vezes esse V é praticamente um ombro, cabeça, ombro invertido, escondido. E esse V traz o preço acima de um ponto importante, que no caso é a LTB, que neste caso também é um triângulo simétrico, então isso celebra mais força, a possibilidade da compra prevalecer. Perfeito, vamos ver petróleo, Brent, WTI. Petróleo Brent na semana alta de 6,69, eu acho que deve continuar. Né? Lembrando que a Petrobras ela é mais atrelada ao Brent do que ao WTI. Nós temos um ponto importantíssimo, na verdade um ponto duplo, né? 36,16 a máxima do dia 2 de abril e 36,36 a máxima do dia 9. Houve um descanso sobre essa região, aproximou o preço da média de 21 e subiu. Isso aqui não deixa de ser um pivô. Então o gap parece meio maluco, né? Falar que vai fechar gap a $45, mas é o que o gráfico nos indica. E o crude oil WTI, ele tem aquele gráfico meio amalucado, né? Por causa daquele dia que trabalhou de forma negativa. Mas vamos ver pelo menos aqui o semanal, quanto foi a performance. Alta de 4,83. Perfeito.
Então esses são os benchmarks internacionais. Vamos falar da Via Varejo, né, que voou na semana. Como diz no interior, ela voou, né, mas a palavra certa é voou. Como uma águia, né? O que ela fez? Ela deixou um gap de fuga sobre a LTA, marobuzou. Gap de fuga, ela estendeu o movimento e ela consolidou, aparentemente, fundo sobre uma resistência imediata que é 11,93. Então, para nós, o ativo mira R$15, é com essa expectativa com a qual nós trabalhamos. Lembrando que a gente realizou boa parte da posição aqui perto dos 16 e teve a Via Varejo 2, né? Que ela veio justamente no ponto do desafio do ano passado. E foi em abril também do ano passado. Então é que nem Gerdau, teve a Via Varejo 1 e a Via Varejo 2. Né? Então o alvo da Via Varejo 2 são R$15. Perfeito? Falemos do DI. DI1F25, juros na semana operaram em queda, nós acertamos essa leitura. Para o investidor mais agressivo, a venda aqui, para o que gosta de perda de pontos importantes, cruzamento de média aqui, lucro no bolso. E o IFNC, nós tivemos uma alta na segunda, depois ele descansou. Lembra que eu comentei isso, pessoal? No cenário em vídeo ontem, pessoal, é desejável que FNC deixe uma sombra inferior e ele feche acima dessa LTA. Se ele fechar abaixo, água no chope. E foi o que ele fez. Então é um bom sinal. Apesar da queda no diário, na semana foi bem. E é isso. Né? Ponto alto do FNC, o primeiro é 8.812, fechar uma semana acima desse patamar. E depois o 9.198. Aí praticamente, a não ser a média de 21, ele não estaria resistências à frente. Então se o cenário estiver bom, ele pode fluir aí como um barco no mar calmo. Ok? Falar dos ativos fixos então. Fazer aqui no TradingView, Petro Vale Bancos. A Petro 4 na semana subiu 8,94. A gente acertou essa movimentação também, modéstia à parte. E na nossa visão, a Petrobras ela vai fechar esse gap aqui. 22,55. Aos trancos e barrancos ela está indo. Tem um pivô meio escondido aqui, rompido a 17,77. E assim caminha o ativo. E a Vale, eu tenho um estudo mais pronto. Aqui no Cartesian, ela teve uma semana de alta, um forte volume, o petróleo atingiu o patamar psicológico ali de $100. E até por essa figura ser um U, é esperado que a Vale teste o 53,67, que é a região da bagunça aqui. Então entre 53,67, 53,49, 53,41, 53,38, 53,92, ela vai ter resistência. Agora, se ela passar esse ponto número 1, 2, 3, 4 e 5, eles tornar-se-ão suportes. E aí daria amparo, sustentação para a ação, dar continuidade ao movimento de apreciação e de repente até testar a máxima do ano. Quem diria também. Né? E aí nós temos Itubi e Bradesco. Né? Esses bancões são grande calcanhar de Aquiles. Né? Eles conseguiram cair na semana. Se a gente observar aqui, por exemplo, Itubi 4. Os bancos eles conseguiram cair na semana. Na verdade subiu, mas subiu 0,35. Então, ainda opera sobre a média de 21, é o caso de Bradesco também. Né, esse gap foi fechado, houve um pullback das médias e até dessa linha aqui que eu vou destacá-la aqui em azul.
né? E é o grande calcanhar de Aquiles, né? Ele trava durante muitos pregões uma movimentação mais pujante do índice. E aí BBS3, né? Houve alta na semana. Parece aquela história do descanso, né? A retração para expandir. Lembra que eu comentei que seria extremamente interessante respeitar a média de 5 e o 30 e 21, que é o topo anterior? Nós temos aqui um 3 rios, esse V eu vou apagar, mas ele sustentou o movimento para a ação acordar. E agora eu acho que ela está naquela situação do contrai para expandir. Perfeito? Falemos de dólar, né? O dólar teve uma sessão de queda novamente. Os softwares, eles não viram o... Como o vencimento do M é só na segunda-feira, deveria virar, né? Porque virou a liquidez. Então esse gráfico aqui, não, ele perde até a sua validade. Vamos fazer um intraday. Eu já conversei diversas vezes com o pessoal de plataforma, pessoal, mas é chover no molhado, né? Por exemplo, você pega também o Cartesian, o arroba, tá no M, ó. Nossa, okay, vamos ver o dólar aqui, na verdade eu coloquei no índice. Porque assim, eu concordo que o vencimento é na segunda, né? A mesma coisa aqui, ó, no Cartesian e no Broadcast. Ok, é o mesmo gráfico, o vencimento é na segunda. Só que 9h10 da manhã a liquidez já migrou para o N. Não tem sentido ficar vendo o gráfico do M, ninguém está mais operando. Então o que eu faço? Eu coloco o gráfico que não é perpétuo, que não junta os vencimentos, lembrando que o dólar vence mensalmente, o mini índice bimestralmente na quarta-feira mais próxima do dia 15. Então eu estou trabalhando com o gráfico puro do dólar, né? Aqui nós chegamos a apontar no cenário em vídeo uma shooting star, né? Ela foi acionada. O dólar deu sinal de venda na perda de 4.417, a venda acelerou, claro, perda do topo anterior. Aí perdeu essa LTA, ele chegou a repicar nas médias e bateram. Quer dizer, tem venda dominante no dólar nesse momento, quem diria também. Saiu, né, os últimos balanços corporativos estão sendo divulgados, né? Ontem saiu o Cosan. Vamos aproveitar, vamos fazer Cosan em São Martinho. Então o balanço da Cosan saiu. Na verdade, vamos ver segunda-feira como é que reage o ativo. Amparado numa linha de tendência de alta e numa região de topo aqui em torno de 63. Ó, 62,92, 64, 62,82. Por exemplo, abriu em gap de baixa, eu acho que é compra. Agora, se abrir subindo forte já, eu não entraria. Agora, se abrir de lado, eu acho que é compra. Porque o balanço ele pode não ter vindo bom, mas talvez ele tenha vindo menos pior que o esperado. Vamos fazer São Martinho, né, que é o seu par. SMTO3. Essa daqui, ela perdeu em câmera lenta, né, o seu... canal de alta, acho que a gente pode apagar. Volatilidade histórica caindo bastante. Eu não... Assim, entre a compra e a venda, se eu tivesse uma grande sobra de capital, eu compraria, mas eu não... Eu acho que tem ações nesse momento que são mais interessantes. Deixa eu ver aqui no site do Infomoney. Eu prometi fazer Oi e Embraer. Eu vou fazer Oi e Embraer. Então tem a Oi BR3. Pessoal, o que eu acho da Oi, né? Primeiro, eu acho que o investidor, nesse caso, ele não deveria trabalhar vendido. Porque a chance de você tomar uma grande invertida, perder uma quantidade considerável do seu capital, ou até além do capital, é grande. Então, lição número 1. O volume é bom. Então, é um ativo que ainda tem liquidez.
Então, por exemplo, eu não trabalharia para mim, tampouco colocaria como um ativo fazendo parte do meu grupo. Mas se eu fosse fazer alguma coisa com a ação, sabe aquela história que eu comentei ontem da TPIS? Então, por exemplo, você tem uma carteira aí com 10 ações, com 15 ações. Você quer colocar Gol como parte dela? Eu acho válido. O problema é que o pessoal não faz isso. O pessoal tem 30 mil reais na corretora, ele faz um termo de 500 em Oi, de 200 em Oi. Ou ele alavanca 20 vezes no day trade, aí eu não acho válido. Entende? Como diria o Pelé. E aí tem a Embraer, tem interesse de chineses e russos. Que novidade, ninguém imaginava isso, né? Que ia ter a desistência da Boeing, que os russos e chineses iriam demonstrar interesse. É algo tão inesperado, né? Então a Embraer, ela teve um pico de volume, só que o papel está com uma memória vendedora tão grande que ela devolveu quase toda a alta. Nós temos um ponto aqui que é o 6,91. A Embraer é o mesmo caso. É o mesmo caso da... É que às vezes o investidor, ele vê uma ação como o Oi ou como a Embraer, uma ação para ele dobrar ou triplicar o capital dele. Então ele coloca termo, ele alavanca no day trade, não. Mas se eu fosse fazer alguma coisa em Embraer, eu compraria, né? Dentro de uma divisão inteligente de capital, ela seria um dos elementos da minha carteira, mas eu não alavancaria nela, não estaria exposto a um risco alavancado. Ela tem essa LTB, foi o que derrubou o preço, mas teve um grande volume. Então seria o mesmo caso de Oi, né? Seria o mesmo caso, por exemplo, da CVC que a gente vinha comentando. Com responsabilidade, vale a exposição na ponta compradora. Ela está prestes, né, a romper a região de 15,48, e aí teria um espaço para subir, talvez até R$25. É possível. 24,61. Mas assim, não é loucura, não é alavancar, não é day trade. É uma posição com uma grana ali, um dos ativos do teu portfólio. Para a gente finalizar, fazer BOVA11. BOVA11 na semana, alta de 5,27, se aproximando da média de 21 e desse fundo a 86,12. Eu acho que é o grande ponto a ser testado, a região de 86,12 e a média de 21. Acho que o será semana que vem, né? Pelos nossos estudos, ela tem um canal que ainda não teve a sua parte alta atingida. Então tem mais espaço. No caso do Ibov tem algo semelhante, só que aí está mais parecido com uma cunha. Teria mais algum espaço para subir. Vamos ver no semanal. 6,36. A gente tem o gráfico aqui do Ibov também no cartezinho. A gente sempre gosta de passear entre as plataformas, né? A gente vê um pico de volume. Ontem, formação de sombra inferior, fechamento positivo. E no índice futuro, pessoal, para a gente finalizar, deixa eu ver se tem algum recado da minha equipe aqui, alguma coisa. Hoje eu vim no estúdio só para gravar. Acho que tá tranquilo aqui. Tudo certo. Fazer conta, né? Fechou na máxima do dia? Fechou. A máxima foi 87,625, quase na máxima. Então vamos fazer conta. 87,570 menos o fechamento da semana passada. 84,310. Lembrando que 84,310 deu doideira no final também. Lembra que subiu quase 2.000 pontos? Então subiu na semana 3.260 pontos. E na sexta-feira passada também, bem no finalzinho, deu aquele sprint.
subiu pra caramba. Em porcentagem, 87.570 dividido 84.310, né? Tá falando em 3,86%, quase 4%. Então, uma semana boa. O desafio eu te vejo nos 90 mil pontos, continua normal. Nós temos aqui o canal de alta que mostra que ainda tem espaço para ele subir, para atingir justamente o alvo do desafio. Eu acho possível a gente ver esse ponto respeitado, 85.360. Nos 60 minutos veio 85.365. Nós temos um ombro cabeça-ombro invertido. Esse fundo anterior foi rompido, 86.805. Quando a gente traz para 30 minutos, a gente vê o ombro cabeça-ombro invertido, ainda mais pujante. Eu acho que a neckline está aqui, ó. Acho que esse ponto a gente pode até apagar. Eu identifico a neckline, em alguns momentos ela é subjetiva, né? Eu identifico a neckline aqui entre 87.500, 87.365, 87.470. Ou seja, ela foi rompida de todo modo. Salvo alguma coisa muito esdrúxula e inesperada no final de semana, né, já pode impulsionar o mercado desde a segunda, assim esperamos, para que o desafio seja cumprido. Então é isso aí, pessoal. Novamente eu ofereço o informe cenário gratuitamente. Seja bem-vindo à Bolsa no canal do YouTube e o Telegram gratuito na descrição dos vídeos. Espero que os estudos sejam úteis e agregadores. Desejo um final de semana de muita saúde e paz a você que me ouve e as nossas famílias. Que Deus abençoe a nós todos no nosso trabalho e investimentos. Saúde e paz, até segunda-feira. Valeu!